Salve, salve, minha turminha amada do quinto ano! Bom, galerinha, hoje vamos trabalhar, certo? Verbete enciclopédia. E vamos também fazer a correção do nosso módulo Conquista, volume 3, da página 64 à página 66. Com quem? Com a Pronad Então, pega o módulo de vocês, certo? Para a gente fazer a nossa autocorreção. Bom, essa imagem, certo, retrata aí o infográfico que trouxe para vocês da nossa aula anterior. Os dois infográficos lidos compõem uma matéria publicada no jornal Estadão, a qual é composta de infográficos, com informações sobre os dinossauros no Brasil. Os infográficos podem ser textos autônomos ou serem representados como textos complementares, certo? De uma reportagem, um artigo, entre outros textos. 2. Considerando que você já estudou sobre o infográfico, assunto da nossa aula, certo? Anterior, assinale as afirmativas verdadeiras. Bom, se vocês demarcaram que são textos, certo? Que, em geral, expõem informações de forma sintética correta. Assim também como são textos que, em geral, expõem informações por meio de imagem, ilustração ou textos, certo? E textos escritos, correto. Nessa matéria, há um título. Cada infográfico apresenta um subtítulo. Identifique-os. Quem é o título? Tapuiasauro, o novo dinossauro do Brasil. Qual é o subtítulo? Logo teremos Tapuiasauro, o subtítulo 1. O subtítulo 2 será Passo a Passo. Em relação aos infográficos, resuma de que trata cada um deles, certo? Aí, no caso, eu vou trazer para vocês sugestões de respostas, onde cada um descreveu da sua maneira. Então, logo, o infográfico Tapuiasauro, ele vem para apresentar informações sobre um novo tipo de dinossauro, onde esses fósseis foram encontrados no Brasil. Já o infográfico que apresentei para vocês do passo a passo, ele explica os procedimentos que estão, então, sendo utilizados para fazer a extração desses fósseis em um determinado local, a fim de que eles possam ser estudados. E por meio dessa atividade, é possível a gente perceber o quanto é importante, certo? O uso do infográfico, porque ele vai trazer informações, muitas das vezes científicas. Então, a partir do momento que ele traz textos, que ele traz ilustrações, que ele traz imagem, vai fazer com que qualquer tipo de público consiga entender que informação é essa que está sendo passada. Observe essa imagem da parte inferior direita do primeiro parágrafo. Por que a imagem de um elefante e do ônibus estão próximas à do dinossauro? Qual é o objetivo dessa estratégia? Se vocês colocaram que é para apresentar uma referência visual, certo? Para esse público leitor, onde ele consiga aí imaginar o tamanho desse dinossauro no qual está se referindo ao infográfico, que é o Tapuiasauro, correto. Agora observe outro trecho de um dos infográficos. Está logo aqui, ó, onde relata de uma escavação. O que indica a numeração ao lado do texto escrito? Se vocês colocaram que ele vem para indicar uma etapa do processo de extração do fóssil, certo? Onde ele está seguindo aí, no caso, o passo 2, correto. B, a ilustração é meramente ilustrativa, ou seja, ela pode ser descartada. Então, nesse caso, é importante a gente saber que elas não são apenas meramente ilustrativas, certo? Que essas imagens, essas ilustrações, ela vem também para auxiliar, certo? Para que a gente possa entender melhor as informações que estão descritas no texto. Então, a partir do momento que a gente lê, não compreendeu, mas ao visualizar essa imagem ilustrativa, a gente consegue, certo?
compreender e interpretar aquele pequeno texto. Verbete enciclopédico. Ele tem a finalidade de pesquisar sobre um assunto determinado, traz uma linguagem, muitas vezes traz a versão digital, certo? Onde vai possuir uma linguagem mais coloquial para não ser produzida especialmente por especialistas, assim como as imprensas. E traz aí autor, que são as imprensas, especialistas, digitais, é o público em geral. O público-alvo são as pessoas que têm interesse em determinada pesquisa, em determinado tempo. E qual é o meio de circulação onde encontramos esse tipo de infográficos? Em imprensas, em livros digitais, certo? E em sites. Bom, segue agora a atividade que vocês irão realizar, que é um verbete de enciclopédia, onde vocês, certo, irão fazer sozinhos, devido ao distanciamento social, ok? Onde vocês irão usar um esquema, um quadro, um diagrama, um infográfico, para transmitir a informação que você pesquisou. Ou seja, ao transmitir essas informações, vocês deverão pesquisar em revistas, em jornais e em sites, informações dos dinossauros em geral, certo? A partir desse momento, vocês irão fazer a seleção das informações e julgar as que forem mais importantes. Então, para isso, é necessário que você pesquise sobre uma espécie específica do dinossauro, ok? A partir do momento que pesquisou, já sei de qual espécie de dinossauro eu vou falar. Então, eu tenho que ter o nome científico do dinossauro, o tamanho, o tipo de alimentação, em que lugar já foram encontrados seus fósseis, certo? E falar sobre alguma curiosidade sobre ele. Depois que vocês fizerem toda essa pesquisa, vocês irão planejar a estrutura do verbete. Logo, após fazer a estrutura do verbete, certo? Vocês deverão fazer a versão do texto de vocês, onde ele deve ser atrativo para fazer a leitura. Ela precisa ter informações importantes e precisas. A linguagem ela deve ser clara. E é preciso que haja uma concordância entre o sujeito e o verbo. Lembre-se que vocês devem utilizar elementos coercivos, como pronomes e sinônimos, para evitar, então, as repetições desnecessárias. Para concluir a minha atividade, o que é que vocês irão fazer? Irão postar no grupo, certo? O infográfico de cada um de vocês, tá bom? Um beijo, meu amor, e até a próxima aula.